Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre alguns fatos que vocês talvez desconheciam sobre as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas foram abaixo e quase 3.000 pessoas morreram. Entre os mortos, 343 eram bombeiros de Nova York, 23 eram policiais e 27 eram oficiais de Porto de Nova York. As vítimas tinham entre 2 e 85 anos, sendo que cerca de 80% dos mortos eram homens. 20 pessoas que estavam nos prédios sobreviveram e foram salvas. Só para você ter ideia do tamanho do estrago, os bombeiros só conseguiram apagar todo o fogo causado pelas colisões 19 de dezembro, 99 dias após o atentado. No Pentágono, em Washington, 184 pessoas morreram quando o prédio foi atingido. Em Shanksville, na Pensilvânia, 40 pessoas, entre passageiros e membros da tripulação, morreram quando o avião em que estavam bateu contra o campo. Acredita-se que o acidente também tenha relação com o atentado. No mesmo dia, outro prédio na região das Torres Gêmeas também caiu. Trata-se de mais um arranha-céu, o Building, 7 de 47 andares. À época, a queda quase não foi noticiada porque o prédio não foi atingido por um avião. Acredita-se que a estrutura já estava danificada antes da queda das torres. É interessante observar que tudo isso levou menos de 2 horas. Às 8h46, um avião da American Airlines que ia de Boston a Los Angeles atingiu a torre norte do World Trade Center. Às 9h03, um avião da United Airlines que ia de Boston a Los Angeles acertou a Torre Sul. Às 9h37, uma aeronave da American Airlines que ia de Dulles, na Virgínia para Los Angeles atingiu o prédio do Pentágono, em Washington. Às 9h59, a Torre Sul despencou. Às 10h03, o avião da United Airlines que ia de New York para São Francisco bateu em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Às 10h28, a Torre Norte despencou. O número exato de mortos foi só noticiado em janeiro de 2004, quando peritos médicos de Nova York divulgaram o número de certidões de óbitos emitidas. 2.749. No ano seguinte foram canceladas as investigações genéticas a respeito dos restos humanos encontrados no local do acidente. Dos mortos no ataque, apenas 1.585, equivalente a 58%, tiveram seus corpos identificados. Em 2007, o anúncio médico afirmou que a morte de mais uma pessoa tinha relação com o atentado, aumentando o número de vítimas para 2.750. Atualmente, este número é de 2.753. Afinal, os médicos também consideram vítimas do atentado pessoas que morreram em decorrência da exposição à fumaça ou à poeira ao longo dos anos. Um relatório divulgado em maio do ano aponta que 41% das pessoas mortas nos atentados nunca foram identificadas. A limpeza da região só acabou no dia 30 de maio de 2002. Ao todo, 1,8 milhões de toneladas de destroços foram produzidos com a queda dos prédios. O custo total da limpeza foi de 750 milhões. E não foram apenas norte-americanos que morreram em decorrência dos atentados. Cidadãos de mais de 80 nacionalidades diferentes estavam no local na hora do ocorrido. Entre os mortos, 372 eram estrangeiros, sendo que desses 67 eram britânicos. Dados financeiros. De acordo com a CNN, foram necessários 500 mil para planejar e executar os ataques. O prejuízo econômico provocado pelos atentados foi de 123 bilhões, só nas primeiras 4 semanas, depois do fatídico 11 de setembro. Os danos causados às Torres Gêmeas correspondem a 60 bilhões, incluindo os prejuízos nos prédios vizinhos e nas
estruturas dos metrôs da região. No dia 14 de setembro do mesmo ano, o governo norte-americano aprovou um pacote antiterrorismo emergencial que custou 40 bilhões. Só 40 bilhões. As companhias aéreas receberam uma ajuda governamental de 15 bilhões. Os seguros cobrados por parentes das vítimas do atentado chegaram a 9,3 bilhões. As investigações do atentado descobriram uma mensagem enviada por um dos terroristas, Abu Abdul Rahman, por um chat da internet, dizendo o seguinte: o primeiro semestre vai começar daqui a 3 semanas. 2 escolas do ensino médio, as Torres Gêmeas, e 2 universidades, ponto em Washington. Este verão vai certamente ser quente. 19. O número de sequestradores envolvidos certificados para a educação privada e 4 exames. O número de aviões usados, lembranças ao professor adeus. Uma das empresas, a Contour Fitzgerald, perdeu 658 dos seus 960 funcionários. Depois da tragédia, o Cell Royal Lutin disse a um dos seus colegas: nós podemos fechar a empresa e ir aos funerais de nossos amigos, ou nós podemos trabalhar mais do que nunca para ajudar suas famílias. Após 10 anos, a companhia já tinha desembolsado mais de 180 milhões em indenizações para os familiares das vítimas. Coincidências. Em 1987, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, declarou a data 11 de setembro como o Dia